dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso dia, que seja um dia pleno, um dia de paz, um dia com menos irritação, né? Às vezes a gente mora com outras pessoas, né, que incomodam a gente, são as famosas pessoas tóxicas, né? E às vezes dá pra gente se afastar e outras vezes a gente precisa conviver, né, com pessoas assim. Que o Senhor venha nos encher com a sua graça, com o seu poder, com o seu Espírito Santo, com o seu amor, né? Para que a gente venha transbordar a presença de Deus nesses ambientes, principalmente onde a gente estiver. Para que a gente não seja influenciados pela força do ódio, na mágoa das pessoas, mas para que a gente venha influenciar essas pessoas com o amor de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar o nosso dia, nosso estudo, e hoje a gente vai dar continuidade no livro de Atos. O capítulo de hoje é o 18 e vamos agora ler, né, o capítulo, que diz assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, a gente vê aqui, né, que o principal da sinagoga, né, que era o líder da sinagoga dos judeus, ele mesmo creu, né? Então a gente vê que não eram todos os judeus que perseguiam os cristãos, mas existiam judeus que eram que se convertiam, né? Inclusive líderes também. Então vamos dar continuidade aqui. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Essa passagem, o Senhor falou muito ao meu coração hoje, nesta manhã, porque ontem, na verdade anteontem, eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive, que me chamaram para falar da minha profissão, né, que eu sou formada em administração de empresas. E aí nessa escola, é uma escola que tem muitos adolescentes, né? E aí tem aqueles adolescentes que vão escolher qual profissão vai seguir, fazer o vestibular e tudo mais. E aí no passado me chamaram, né, para fazer isso. Eu tava um pouco nervosa, para não dizer muito, né? Mas até que eu consegui falar um pouco, mas eu tava me lembrando anteontem que eu poderia ter falado mais sobre propósito, né? E aí eu tava me lembrando, né? E eu creio que era o Espírito Santo do Senhor já conscientizando meu coração, tocando meu coração. Aí quando foi ontem, um rapaz entrou em contato comigo, perguntando se tinha como eu ir esse ano de novo. Aí eu vi que era uma porta, né, que você estava me abrindo. Uma oportunidade, né? E aí à noite, ontem à noite, eu fiquei pensando, fiquei assim, meu Deus, será que eu vou mesmo? Né? Será bom eu ir? E aí fica ouvindo na minha mente, assim, desculpas pra mim dar, pra não ir, né? Aí quando foi hoje pela manhã, aí eu orei. E aí fiquei pensando nisso, né? O que eu vou falar lá, as coisas. Aí eu pensei no curso que eu fiz, aí eu dei uma revisada nas anotações que eu fiz. Ah, vou falar sobre isso, isso e isso. Né? Aí os pilares da vocação do curso que eu fiz é Deus, vocação e os pilares de sucesso, na verdade. É Deus, vocação e casar, que é construir a família. Aí eu fiquei pensando, será bom eu falar sobre um Deus, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a essência, mas não falar muito. Aí quando eu li, né, aqui,
Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, né? Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então o Senhor falou através dessa passagem comigo, a respeito da situação, né? Então, eu creio que é uma porta que o Senhor tem aberto na minha vida, né? Para falar um pouco, né? Orientar esses jovens, né? Porque infelizmente muitos jovens hoje estão entrando no mundo das drogas, no mundo do crime, né? Aqui está acontecendo isso na minha localidade. Acredito que talvez na sua também, não sei. Mas aqui está uma coisa demais. E aí o Senhor está abrindo essa oportunidade, né? Essa porta para me falar um pouco, né? Sobre vocação, sobre sucesso, sobre propósito. Eu falei com o rapaz, olha, eu queria falar sobre propósito. Eu posso falar um pouco da minha profissão, mas eu queria falar sobre propósito. Ele ótimo, né? Aí me coloca, eu posso levar slide? Pode. Vou colocar lá na sala de vídeo, não sei o que lá que ele falou. Né? Então, né, vou estar em oração, vou pedir também para as irmãs da igreja, né? É no círculo de oração, que eu amo, tá no círculo de oração. De orarem também por essa causa, que dê tudo certo. Então, continua. Sim, aí na minha Bíblia aqui, né, eu tô lendo a Bíblia de estudo. Aí logo na Bíblia, logo em seguida tem um texto aqui que diz assim: trabalho, escolhendo a profissão. Imagina aí, né? Então, tudo faz sentido, né? Pra você ver como Deus faz as coisas, não é coincidência. Então, continuando aqui, versículo 12. Quando, porém, Galo era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galo declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, aos judeus de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali, mas algum tempo não acedeu. Mas despedido-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provocando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, aqui a gente vê a figura de Apolo, né? Apolo era um homem que conhecia, ele... Deixa eu ver aqui onde diz onde é que ele vem, meu Deus. Natural de Alexandria. Alexandria, se não me engano, é na Grécia. Ele era judeu, lá de Alexandria, né? E ele tinha crido em Jesus, né? E ele estava pregando sobre Jesus. Então a gente está vendo aqui, né, que a igreja já está saindo já daquele círculo, apenas os discípulos que tinham visto e caminhado com Jesus, né, os apóstolos, os discípulos, e já estava já expandindo para pessoas, né, que não tinham tido contato direto com Deus, né, mas já estavam pregando, né, de forma eloquente, né, aquela forma assim bem forte de pregar, né, e poderoso nas Escrituras. Então a gente vê aqui a figura de Apolo. Ele estava
quase que fazendo o mesmo que Paulo, só que Paulo ele estava viajando mais, alcançando mais pessoas, e Apolo era ali naquela localidade. Aí a gente vê aqui no versículo 25 que ele era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, né, ele falava de uma forma fervorosa, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, ele não tinha tido, né, o contato ali com os discípulos diretamente, nem com Jesus, e ele sabia, né, ele creu, né, ele sabia o que estava falando, que Jesus veio, o Messias ressuscitou, né, estava crendo, evangelizando, só que ele não estava sabendo de um detalhe muito importante, que era o batismo do Espírito Santo, né? O batismo de Jesus, que é aquele do Espírito Santo, que diz que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, né? E aí ele só sabia do batismo de João. Então, a gente vê aqui que o que aconteceu, Priscila e Áquila, né? O casal, chamaram ele e instruíram ele com mais exatidão a respeito do caminho de Deus. Então, eu creio que eles foram falar a respeito do batismo do Espírito Santo, batismo em nome de Jesus, né? Então, eles instruíram. O que acontece hoje é o que? Quando as pessoas veem outra pessoa falando de Jesus, e aí fala uma gafe ou esquece de falar algo, né? O que acontece hoje? As pessoas se juntam para falar mal da outra pessoa, ou para, como diz hoje, né, cancelar outra pessoa. Essa pessoa é um herege, tá, cancela essa pessoa, não siga essa pessoa. Aí faz vídeo com piadinha da pessoa, né? E aqui a gente vê o que foi a atitude deles. Pegaram Apolo e foram instruir Apolo, né? Instruir Apolo, você tá falando essas coisas, mas tem um pequeno detalhe, um detalhe muito importante que você não tá sabendo, para você, próxima vez, você falar sobre isso, né? Não existiu aqui uma contenda, uma guerra entre eles, né? Apolo ele não vinha junto com Paulo, né? Apolo ele já é um fruto já das pregações de outros irmãos de outras localidades, né? Então o Senhor estava usando Apolo com muito poder, a gente vê aqui, né? Com muito fervor, mas ele precisava ainda ser um pouco instruído, né? Então os irmãos Priscila e Áquila, o casal, eles foram instruir ele e ele continuar com esse fervor, né? E o que acontece hoje é que as pessoas tentam, em uma forma figurativa de falar, tentam quebrar as pernas da pessoa. Não, a pessoa não está falando heresia, está falando coisa errada. Então vamos apagar aquela pessoa. E não é para ser assim, né? A pessoa está falando coisa que não é para falar, então chega até essa pessoa. Não precisa fazer um palanque, como eu já vi, né? Pastores fazer um vídeo para repreender essa pessoa e dizer que a pessoa está errada. Para que fazer esse holofote todo para dizer que está certo e a pessoa está errada? Por que não chega de forma instruir essa pessoa sem precisar estar fazendo esse bafafá todinho para dizer que a pessoa está errada e ele é que está certo, né? Para que isso? A gente vê aqui, né, que Priscila e Áquila foram de uma forma bem assim, sem fazer bafafá, né? Foram lá instruir Apolo, né, para ele continuar fazendo a obra. Então isso é que tem que ser feito, né? E que infelizmente hoje a igreja ela está muito reativa, né? Não está andando muito no Espírito Santo de Deus, mas existem aquelas pessoas que andam, né, em Espírito e em verdade, né? Então foi assim, né, que aconteceu essa leitura de hoje. E algum comentário, alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.